Mais um Despertar em Família, começando aqui na TV RVC. Cada semana trago uma convidada especial com assuntos muito importantes, relevantes, trazendo muito conhecimento, histórias para você e sua família. E o programa de hoje não poderia ser diferente. Atendendo ao pedido de vocês, que sempre trazem sugestões de temas, hoje nós temos aqui uma neuropsicopedagoga, psicomotricista, empreendedora de um espaço de desenvolvimento pedagógico e neuropsicopedagógico. Gente, é a Fernanda Oliveira. Vem pra cá, Fernanda Oliveira, ela que é a empreendedora do Espaço de Desenvolvimento Acolher. Vem pra cá, Fernanda. Oi, Van. Olá! Tudo bem? Tudo jóia. Que alegria te receber aqui. Prazer é todo meu. Demorou, mas a gente conseguiu. Demorou, mas chegou. Gente, pensa numa terapeuta que tem uma agenda cheia, né, Fernanda? Graças a Deus. Fernanda, conta pra gente, se apresenta, fala um pouquinho sobre você. Gente, primeiro quero agradecer, né, ao convite aqui da Vanessa, aqui a TV RVC. É um prazer muito grande estar aqui hoje para a gente falar um pouquinho, né, da minha trajetória, da neuropsicopedagogia, de aprendizagem, desenvolvimento, né, que é aquilo que eu amo. Então, sou a Fernanda Oliveira, tenho 46 anos, sou mãe da Duda e do Pedro, esposa do Aldo. Estou na área da educação há 24 anos, eu comecei muito cedo, né, gente, nessa área. E sou de chão de escola, então eu falo que a educação me move, eu sempre falo que o conhecimento empodera. E tô aqui para a gente conversar um pouquinho. E temos muito que conversar hoje com a Fernanda Oliveira e queremos saber um pouco mais sobre você, Fernanda. Você falou que você é de chão de escola, então é uma pedagoga, já trabalhou também em coordenação pedagógica. Sim. E como surgiu esse sonho, Fernanda, de entrar na escola, nesse mundo da educação? Você sempre se viu pedagoga? Não. Na verdade, a minha primeira graduação foi em educação física, né? E eu tinha o sonho de ser atleta, jogadora de handebol. E eu me lembro que quando eu terminei o ensino fundamental 2, a minha mãe falou, faça o magistério, naquela época tinha o magistério ainda, né? Eu falei, não, de jeito nenhum, né? Não quero, cuidar de criança, não quero. E aí fiz o ensino médio, normal, e depois fui para a faculdade. Nesse meio tempo, né, de faculdade e tudo mais, de repente a pedagogia apareceu na minha vida. E eu sou formada então era FAP, né? E tenho muito orgulho dessa minha formação. E já comecei a faculdade de pedagogia na escola, né? Na verdade, foi assim, as coisas foram acontecendo muito rápido. Então, dei aula, depois de alguns anos assumi a coordenação pedagógica, pela demanda já de alunos, né, com transtornos, com síndromes. Aí eu comecei a buscar as especializações, então fiz primeiro a neuropsicopedagogia institucional e educação inclusiva, depois eu fiz a neuropsicopedagogia clínica e depois a psicomotricidade, né, tudo para ir complementando. E aí começou a surgir essa questão de fazer atendimentos. A princípio eu fui por uma demanda da escola, mas depois começou a surgir essa vontade de fazer atendimentos, né? Migrar um pouquinho desse ambiente escolar para um ambiente clínico. E foi assim que as coisas foram acontecendo. Aí há 8 anos eu fundei o Espaço Acolher, que é um espaço de desenvolvimento pedagógico, neuropsicopedagógico. Eu digo que é um espaço de desenvolvimento humano, né? Eu tenho uma sócia, que é a Ana Paula, mas a Ana Paula ela não gosta de redes sociais, né?
Ela executa um trabalho lindo lá também, mas ela é bem reservada assim, em relação às redes sociais. E é isso, né? O Espaço Acolher, ele tem uma missão que eu falo que é muito importante assim, para a gente, que é ajudar ao maior número de crianças possível. Através do quê? Das terapias que a gente oferece lá, a neuropsicopedagogia, a psicomotricidade, o trabalho de reforço escolar, acompanhamento de estudos, mas principalmente através da formação continuada dos professores, dos educadores. Então, a gente tem, né, esse bracinho do espaço onde a gente tem os cursos, eu tenho as mentorias, né, que eu faço para psicopedagogos que estão começando, neuropsicopedagogos, psicomotricistas também, porque eu falo sempre, né, que essa formação do professor, né, Vanessa, a gente, quando a gente está na função terapeuta, a gente está com a criança uma vez por semana, às vezes 2, 50 minutos. O professor, ele está ali com as crianças todos os dias, no mínimo 4 horas por dia. Né? Então, assim, potencializar esse saber do professor, instrumentalizar esse professor para que ele desempenhe o seu papel de uma forma cada vez melhor, para que ele seja feliz na profissão dele, né? E isso transpasse para os alunos dele, é algo assim que me deixa assim, muito satisfeita em poder fazer. Né? Eu falo que é o que faz o olho brilhar, né? Além do trabalho com as crianças. A Fernanda, sim. Né? Como vocês já ouviram aqui a Fernanda falar, ela tem toda essa bagagem, essa experiência. E claro que a gente vai falar um pouquinho de tudo, aprofundar um pouquinho de tudo que ela falou aqui nessa entrevista. E eu quero te perguntar, Fernanda, tem algo na sua carreira, nessa transição, né, de pedagoga para neuropsicopedagoga, psicomotricista, que é uma continuação da pedagogia, vamos falar assim, que te marcou? Pensa aí um pouquinho que a gente vai chamar um rápido intervalo e voltamos já já. Não sai daí! Voltamos aqui com a Fernanda Oliveira e agora nós queremos que ela responda para nós o que marcou ela, o que mais marcou nessa carreira, nessa transição de pedagoga, terapeuta. É difícil, né? Não tem uma situação só, são várias situações, mas principalmente o que marcou e marca sempre é você ver a evolução dos alunos, dos aprendentes, essa sinergia que a gente cria com as famílias, né? Esse sentimento de gratidão que a gente acaba gerando por de alguma forma ter contribuído para o crescimento dos alunos, das crianças, dos aprendentes. É isso. É muito bom, gratificante acompanhar esse desenvolvimento, sim, né? Sim. E Fernanda, neuropsicopedagogia, o que é isso? Tem pergunta chegando aqui e responda pra gente quais são as áreas que abrangem a neuropsicopedagogia. Um nomão, né? Às vezes as pessoas me perguntam, qual a sua profissão? Eu falo neuropsicopedagoga. Neuro o quê, né? Bom, a neuropsicopedagogia, ela é uma ciência, ela é transdisciplinar porque ela vai unir aí elementos da neurociência, da psicologia e da pedagogia. E com esses conhecimentos todos, a gente vai procurar entender como é que o ser humano aprende, se desenvolve, as causas das dificuldades, o que ele tem de forte, né, nesse sistema aí neurológico. Então, é essa junção com esse olharzinho bem focado para essa área mesmo desse conhecimento de como que o cérebro humano funciona. Olha... E Fernanda, você que tem o Espaço Acolher, qual é o @ do Espaço Acolher? espaçoacolher.desenvolvimento. espaçoacolher.desenvolvimento, tá aqui na telinha. E olha, agora, antes de fazer as próximas perguntas, vamos soltar um VT mostrando o Espaço Acolher. Solta o VT!
Que espaço lindo! Parabéns, Fernanda! Obrigada. Nossa, que aconchegante, que acolhedor esse espaço acolher. A minha ideia sempre foi não ter uma cara de clínica, de consultório, né? Porque às vezes as crianças já se assustam, né? Então, a ideia era justamente essa mesmo. Nossa, parabéns, muito gostoso. E, Fernanda, eu quero te perguntar, quais são os casos que você mais atende? Vanessa, eu acho que é uma mistura, né, acho que é bem equilibrado, assim. Hoje eu tenho aprendentes com o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e da hiperatividade. Tenho os meus aprendentes TEA, tenho crianças com transtornos específicos de aprendizagem, crianças com síndrome do X frágil. Então, é uma variedade, é um misto, né? Um pouquinho de tudo. Tem perguntas chegando aqui pra gente e eu queria te perguntar, fala um pouquinho sobre o TDAH, esse transtorno, o que é e quais são as características para a mãe que está nos assistindo e tem essa dúvida em casa e que talvez já suspeitou que o filho tenha, né, a possibilidade de ter o TDAH. Fala um pouquinho sobre ele. Tá. O TDAH ele é um transtorno que ele vai acometer muito as questões da atenção, da concentração, né? Então, as pessoas que têm TDAH, elas podem ser pessoas extremamente agitadas, impulsivas, ou extremamente distraídas, dispersas, ou um pouquinho de cada coisa, que é quando a gente fala que é um TDAH combinado, né? Esses sintomas, eles vão se manifestar já desde a primeira infância, porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Então, ali até 2 anos, ele já começa, a partir dos 2 anos até 2 anos, já começa a se manifestar. São aquelas crianças que não têm parada, que são agitadas demais, que não conseguem manter o foco. Crianças muito inteligentes, mas que por conta dessa falta de atenção, de concentração, de conseguir esse regulamento do corpo, das emoções, acabam tendo muitas vezes a aprendizagem dificultada. Por essa condição, não por uma condição cognitiva, mas por essa condição mesmo dessa falta de atenção, né, dessa desregulação desse cérebro que funciona diferente. Olha, então se você que está nos assistindo tem alguma suspeita do seu filho, a escola já entrou em contato com vocês, relatando algumas situações, comportamentos ou dificuldade de manter o foco, atenção e concentração, procure o Espaço Acolher, procure a Fernanda.
Fernanda, também tem mensagem chegando aqui perguntando sobre o TEA. Então, fala um pouquinho também desse transtorno pra gente. Bom, transtorno do espectro do autismo, né? Hoje em dia, a gente tem muita informação sobre o TEA e até mesmo sobre o diagnóstico. E a gente parece que teve um boom aí, né? De crianças diagnosticadas com TEA, de adultos que pelo diagnóstico dos filhos acabam tendo seu diagnóstico tardio também. Mas o TEA ele é um transtorno que ele vai acometer muito as questões da socialização, da comunicação, dos comportamentos. Então, as crianças, um sinal bem importante de alerta aí para os pais é a questão da linguagem, esse atraso de linguagem, a questão da criança não gostar de ficar muito no meio de outras crianças, não interagir, não buscar uma comunicação funcional. Às vezes a criança até fala muitas coisas, mas são ecolalias, ela fica repetindo pedacinhos de desenhos que ela ouviu, né? Não tem um brincar funcional, pega os carrinhos e fica só girando ali a rodinha. Tem fixação, às vezes, por algumas coisas, né? Coisas comuns, como ventilador, por exemplo. E, às vezes, crianças que têm fixação ou medo de bola. Então, não tem muito um padrão. Geralmente tem os hiperfocos também, né? Nos temas, gostam muito de, às vezes, de dinossauros, de sistema solar, enfim, né? Uma gama de características aí. Acaba acometendo a questão da aprendizagem também, por essas questões todas de socialização, de comportamento, mas são... E aí a gente tem, né, dentro do espectro aí, crianças com bastante potencial pedagógico, outras com um pouquinho mais de dificuldades. Sim, e são inúmeros transtornos, dificuldades de aprendizagem. Então, Fernanda, fala pra gente, antes da gente chamar o próximo intervalo, qual a importância de fazer a avaliação neuropsicopedagógica? Bom, a importância é para justamente a gente poder saber quais são, né, as áreas ali que estão mais comprometidas e que interferem na aprendizagem e para que a gente possa ter as intervenções corretas, né? Então, se eu preciso desenvolver mais atenção, planejamento, memória, raciocínio lógico, porque são a base para que os conteúdos escolares possam ser trabalhados e desenvolvidos direitinho. Olha, então é muito importante que a sua criança que tem algum comportamento dentro disso que a Fernanda falou, ou que tenha recebido do colégio que estuda alguma indicação, encaminhamento, faça a avaliação neuropsicopedagógica, psicopedagógica e procure um terapeuta especializado para estar ajudando e acompanhando essa criança. Vamos chamar um rápido intervalo e voltamos já já. Estamos aqui com a Fernanda Oliveira e queremos falar agora sobre formação de professores. Fernanda, como que isso está em alta? Como que, assim, é necessário, né, dentro das escolas, ter essa formação para os professores? Sim. É importante dizer, né, gente, que apesar de hoje eu estar no ambiente clínico, eu ainda estou nas escolas, né? Então, eu faço orientação pedagógica numa escola, presto assessoria pelo Espaço Acolher em outra e transito, graças a Deus, por várias escolas aqui de Pinda, nessa formação de professores. Eu falo que a escola, ela é um ambiente muito complexo, né? E o professor nunca pode parar de estudar. A gente precisa estar sempre aí buscando, né, novos conhecimentos, novas estratégias. Hoje a gente tem a neurociência aí que nos embasa bastante, nos ajuda muito. Então, e a formação de professores, assim, eu amo, né? Eu particularmente amo e eu acho que faz toda a diferença no nosso fazer pedagógico ali de todos os dias. Olha, com certeza. Fernanda, gente, a Fernanda tem um leque
de profissões, de talentos. E um deles é a mentoria para neuropsicopedagogas, psicopedagogas, psicomotricistas. E é uma mentoria muito bem indicada. E como é importante, tem ajudado profissionais dessa área. Sim, muitas vezes a gente, né, faz a graduação, a pós-graduação e a gente não se sente tão segura assim para atuar, né? E isso aconteceu comigo. E então, nesse percurso todo, e juntando já essa vontade que eu tenho, esse gosto que eu tenho do compartilhar, a gente montou essa mentoria. Então, a gente é toda estruturadinha, né, para as meninas aí que terminaram a especialização agora, querem começar a atuar. Então, a gente vem trazendo aí os principais pontos, né, a aplicação de testes, que é algo que a gente fica muito em dúvida, assim, no começo, né, da nossa carreira, os estudos de caso, os principais transtornos que a gente atende, síndromes, né? Enfim, todo esse mundo clínico, raciocínio clínico, é muito bacana, é algo que enriquece bastante. Você cria uma rede ali de apoio, né? Para você poder discutir, conversar, tirar dúvidas. Sim, é muito bom. E também para estar, né, a terapeuta sempre se atualizando, a Fernanda que tem essa bagagem, esse dia a dia na clínica, nas escolas, vivendo essa realidade dos dias atuais, os desafios dentro do ambiente escolar, do ambiente clínico. Então, se você é formado em psicopedagogia, neuropsicopedagogia e procura uma mentoria, uma orientação, procure a Fernanda. Tem muita gente que eu vejo que tem a psicopedagogia, Fernanda, mas que não atua. Então, é excelente para essas que ainda estão receosas, Sim, né? Às vezes ficam com medo, né, de também fazer, às vezes estão no chão de escola, ficam com medo dessa transição, mas eu falo que com equilíbrio, com jeitinho, a gente consegue tudo, e com estudo e conhecimento, né? Como você diz, Fernanda, o conhecimento transforma. É isso. Deixa seu arroba mais uma vez aqui, Fernanda. Espaçoacolher.desenvolvimento. Então entre em contato, já segue aí o Espaço Acolher, fala que assistiu o programa Despertar em Família e entre em contato com a Fernanda, gente. Fernanda, agora, nosso programa que fala muito sobre família, Despertar em Família, vem para trazer esse despertamento para toda a família. Conta pra gente o que é família para você. Olha, Vanessa, família para mim é tudo, né? É minha base, é minha mola propulsora. Sempre quando eu vou dar as palestras, formações, eu gosto de levar uma fotinho deles, né? E que às vezes a gente trabalha até tarde, tá até tarde nas escolas, mas aí você olha assim para a fotinho e você fala, não, é por eles, né? Então, graças a Deus, eu sempre tive uma rede de apoio muito grande dos meus pais. Eu tenho o privilégio de ter meus pais, né, com vida e com saúde juntinho de mim, e isso é muito importante, né? Meus pais, eles sempre me ensinaram, né, que com respeito, com ética, correndo atrás dos nossos objetivos, a gente sempre consegue tudo. Meu esposo também é muito companheiro, me ajuda bastante, me ajuda nas tarefas domésticas, sempre me ajudou com as crianças. Hoje a Duda já está com 27 anos, me ajuda com o Pedrinho, que tem 14, né? Então, é isso, né? Família é essa base. Minhas irmãs. Agora virei tia-avó, gente. Acabei de virar tia-avó. Meu sobrinho mais velho teve neném. Então é isso, família é aquilo que nos preenche, né? Eu falo que é muito bom trabalhar, mas é muito bom a gente querer voltar para nossa casa, para o nosso lar, né? Sim. Isso é muito importante. Ai, Fernanda, e a gente que te acompanha vê o quanto você é família linda que você tem, o Graças Pedro a aí, Deus. um atleta já, a Duda também, muito inteligente, e você, essa família linda que você tem. Antes de finalizar, deixa uma mensagem
para quem está nos assistindo, uma mensagem de esperança, uma mensagem que você sentiu no seu coração. Bom, gente, vamos viver, né? O agora. A gente vai realizando tudo o que a gente se propõe a fazer, se a gente tiver foco, disciplina, força de vontade e principalmente, se eu puder falar algo, né, que faz muito sentido para mim, você do seu jeitinho, não se compare, né, não fique ali nas redes sociais rodando e se achando, nossa, aquela pessoa já tem isso, eu ainda não consigo, né? Todo mundo tem o potencial que precisa para se desenvolver. Basta estar disposto a pagar o preço para isso, né? Então é isso, vamos junto que a gente corre atrás aí, encontra esse sucesso e os objetivos conquistados. Verdade. Desistir jamais. Jamais. Linda mensagem, Fernanda. Muito obrigada por ter participado do nosso programa. A TV RVC está de portas abertas para te receber sua sócia também. E o Espaço Acolher, sempre, sempre, sempre. Eu que agradeço. Vamos ver se na próxima eu arrasto a Paula, né? Isso, Paula. Olha, tô te esperando, hein? E o Espaço Acolher também está de portas abertas para a TV, para você, Vanessa. Muito obrigada. Muito obrigada. Sabe que eu tenho um carinho especial pelo Espaço Acolher, por você, pela Paula. Vamos, que ó, tem mais programa Despertar em Família. Até o próximo programa. Um beijo para você, para sua família. Obrigada pela audiência. Tchau, tchau. Tchau, gente.